Queridos, graça e paz, uma alegria muito grande estarmos aqui nesse tempo, quando vamos trazer a palavra do Senhor até o seu coração. Com certeza, estamos passando por momentos difíceis na vida da igreja, mas que bom que você pode me ouvir através dessa ministração, através desta pregação, e tomara que Deus fale de forma bem particular, bem singular, ao nosso coração, aqui nesse tempo. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus num texto conhecidíssimo, um texto que eu gosto muito, um texto que Deus já ministrou de forma singular ao meu coração. Lucas capítulo 15, naquelas 3 parábolas que Jesus conta, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. E hoje eu quero pensar um pouquinho com você acerca da parábola do filho pródigo. Lucas 15, do versículo 11 até o versículo 24. Lucas 15, do versículo 11 ao versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E este lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Deus querido, nós te louvamos, nós agradecemos, nós engrandecemos o teu nome. O Senhor sabe, ó Deus, da necessidade que temos de ti, da necessidade que temos da tua palavra, da necessidade, ó Deus, que temos de andar e viver amando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Pai, agora o desejo do nosso coração, quando recebemos esta palavra em casa, no nosso carro, ó Pai, o desejo do nosso coração é que o Senhor transmita uma verdade de graça, principalmente, ó Deus, àqueles que se encontram frios, longe, aqueles, ó Deus, que não estão no redil do Senhor. No nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, nós agradecemos, nós engrandecemos o teu nome. E a nossa oração, ela é em Cristo Jesus, o Senhor da igreja, o Senhor da nossa vida. Amém. Todos nós conhecemos muito bem a história, essa parábola do filho pródigo, que Jesus conta para trazer uma lição, um ensinamento profundo ao meu coração. Essa é uma história muito triste. É uma história de alguém que é filho, tem tudo de bom, tem uma história abençoada e termina em um chiqueiro. Ele pega um caminho de descida e ele vai até o chiqueiro. Essa também é uma história particular de cada um de nós. Muitas vezes entramos por caminhos que parece ser bom, caminhos que parecem direito. É como se estivéssemos em frente a um espelho
E esse texto retrata período da sua vida, pedaços da sua vida, ou talvez da vida de muitas pessoas que estão vivendo hoje longe do Senhor. A gente tem aquela ideia de que pródigo é aquele que é excluído. Não, pródigo, na Bíblia, a palavra pródigo significa dissipador, dilapidador, desperdiçar, significa esbanjar, aquele que gasta muito, aquele que não tem limite. O pródigo, aqui do texto, é alguém que dissipou, que gastou toda a sua riqueza. E a gente pode pensar também no sentido espiritual, no sentido vivencial, aquela pessoa também que está gastando a sua vida, gastando a sua inteligência, gastando os seus talentos, dissipando a sua história com futilidade. Nós lemos essa história aqui, queridos, e a gente começa a pensar. E exatamente isso que eu gostaria que fizéssemos nesse tempo, quando ouvimos esta ministração. Esta é a história, pode ser a história da minha vida, essa é o retrato de um homem, de uma mulher que caminha sem Deus, que caminha sem compromisso, que está desperdiçando dinheiro, desperdiçando saúde, desperdiçando a inteligência, desperdiçando as emoções, os dons, a história de vida, naquilo que não edifica, naquilo que não transforma, naquilo que não é abençoador. Quando a gente olha para esse texto aqui, a gente exatamente vê o caminho, a postura de um jovem rebelde, de um jovem irresponsável, um jovem que aparentemente não tem juízo algum, e o seu caminho é descendente, o seu caminho é ladeira abaixo, é o caminho de muitas pessoas, amadas de Deus, filhas de Deus, que têm tudo para viver uma vida gloriosa na presença do Senhor, mas decide viver longe do Senhor. E eu quero pensar aqui com vocês alguns passos que esse jovem decidiu dar na sua história de vida, no seu caminhar, que muitas vezes muitos jovens, muitos adultos, muitas pessoas fazem ainda hoje. A primeira verdade é que ele pensou que longe do Pai a sua vida seria melhor. Longe do Pai, a sua história seria melhor. Aqui, o Senhor Jesus conta a história de alguém que tinha 2 filhos, que vivia em uma fazenda. Com certeza, esse jovem cansou da rotina. Ele cansou e ele gostaria de experimentar alguma coisa nova, um lugar novo. Ele não estava querendo mais aquela ideia da mesma coisa todos os dias. Talvez ele gostava de aventuras. Talvez ele gostava de algo que é novo. Por quê? Na casa, no lugar que ele vivia, tinha um pai. Nesse texto registra a história de um irmão mais velho. Com certeza ele tinha um irmão mais velho, o texto fala isso. Uma vida rotineira. E ele gostaria de dirigir a própria vida. Ele gostaria de experimentar as suas próprias experiências. E ele poderia pensar assim: eu quero dispensar qualquer ajuda do Pai. Qualquer ajuda do Pai. E quando pensamos na vida espiritual, essa é uma postura que muitas pessoas têm tomado hoje e que demonstra uma profunda insensatez. A pessoa achar, julgar que ele pode dispensar a presença de Deus, dispensar a gloriosa soberania de Deus sobre a sua vida. Talvez a pessoa pense assim: eu gostaria de viver longe da igreja, longe de Deus. Eu não quero mais viver em um lugar onde há regrinhas, essa história de igreja,
Há tanta coisa para fazer, tantos sonhos para viver. Eu gostaria de ter o direito de viver a própria vida, sem regras, sem ninguém dizendo o que fazer e o que não fazer, sem dar satisfação a ninguém. É mais ou menos aquela ideia: eu quero fazer o que me der na telha. Não quero ninguém que se meta na minha vida, na nossa vida. É aquela ideia de muitos jovens hoje, de muitas pessoas ainda hoje. Aquela ideia: você vive a sua vida, que eu vivo a minha. Ninguém se meta na minha história, ninguém se meta na minha vida. E essa deve ser, aparentemente, uma vida muito boa. Eu não quero dar satisfação daquilo que eu penso, daquilo que eu falo, daquilo que eu vivo. Eu não quero dar satisfação da minha história a ninguém. Com certeza, queridos, na casa desse jovem havia muitas regras. Como eu disse, havia um pai, um irmão mais velho, os afazeres, uma rotina, uma história de vida. Havia nessa casa também pão, havia nessa casa também segurança, havia nessa casa também estabilidade. Só que ele se sentiu atraído, que muitas vezes acontece, por alguns valores que as pessoas julgam superiores àquilo que temos em casa, àquilo que temos na presença de Deus, àquilo que temos na igreja. E de forma insensata, lá na frente, às vezes descobre, com marcas terríveis na alma, no corpo, na história, de algo que não precisaria passar nem viver. Meu irmão, meu querido, meu amado, você ouvinte, você que está, de alguma forma, por algum motivo, ouvindo essa mensagem, não há realização pessoal, emocional, espiritual, longe da casa do Pai. Não há. Você pode conquistar muitas coisas, você pode adquirir muitas coisas, mas não há. Essa é uma postura irresponsável. Essa é uma postura idiota. Desculpa falar isso com você, mas essa é uma realidade. Julgar que longe de Deus se vive bem. Não há futuro sem Deus. Aquela ideia de longe dele, a pessoa acha que tem segurança, mas eu te falo com toda autoridade, longe de Deus você não tem segurança. Porque na nossa história sempre houve, sempre haverá, e nós vamos ver aqui nesse texto, crises, momentos difíceis, perdas, dificuldades. Quando o problema chegar, quando a crise chegar, quando a dor chegar, quando o desespero chegar, aí o grande problema é não ter direção, não ter comunhão. Esse moço, ele entendeu, ele foi imaturo e irresponsável, porque ele julgou que a realização da sua vida estava em fazer seus próprios padrões de vida, que ele não precisava se sujeitar a nenhuma regra, que ele não precisava viver sob a tutela do Pai, que ele precisava estabelecer o seu próprio caminho. A única coisa que ele conseguiu na história foi terminar em um chiqueiro, terminar aquela parte da sua história, aquela parte da sua vida em um chiqueiro. E esse foi o primeiro problema desse jovem, essa foi a primeira dificuldade desse jovem, e talvez seja essa a sua grande dificuldade hoje, o seu caminho de declínio. Não estou te amaldiçoando, mas o futuro é incerto, o futuro é o chiqueiro, quando você toma aquela postura e aquela ideia de achar que longe de Deus se vive melhor. Esse foi o primeiro erro na história desse moço aqui. Mas há uma segunda verdade aqui nesse texto, que o seu caminho, a sua jornada irresponsável, foi pensar, foi viver sem pensar no amanhã.
Claro, Jesus disse lá que a gente, nessa ansiosa solicitude pela vida, a gente não precisa ficar ansioso quanto que havemos de comer, de vestir. A nossa vida é muito mais importante do que qualquer outra. O nosso corpo e a nossa vida é muito mais importante do que isso. Claro, Jesus disse isso. Confia no Senhor, espera no Senhor, dedique a sua história completamente ao Senhor. Só que esse jovem, ele viveu aquele momento sem pensar no futuro. Muito ele tinha muito dinheiro, ele saiu com muito dinheiro e muito ele gastou. A Bíblia diz que saiu da casa do pai e lá dissipou, gastou desordenadamente todos os seus bens. Na versão que lemos aqui, vivendo dissolutamente. Ele não gastou uma parte e guardou a outra, não. Ele não aplicou parte do dinheiro, não. Ele dissipou todos os seus bens, tudo que tinha foi embora, ficou sem absolutamente nada. Tem muita gente vivendo assim. Vamos pensar na vida espiritual. O amanhã não existe, o amanhã não importa. Vou curtir a minha vida hoje, vou fazer o que der na telha hoje. Eu não vou ficar preocupado com a eternidade, vou preocupar com a minha vida. O que importa é agora. Eu quero viver sensações intensas, momentos que eu não me preocupo com nada. Religião, Deus, eternidade, julgamento, juízo final, essa história vai ficar para o futuro. Quando eu estiver prestes a morrer, quando eu estiver com o pé na cova, agora não. Eu quero viver sensações intensas, eu quero viver uma história. Só que na nossa vida, como na vida desse jovem, sempre tem um problema. Isso é real. Nós sempre vamos enfrentar o problema. A Bíblia diz que os bens do moço não duraram muito. O texto diz assim: sobreveio àquele país uma grande fome, verso 14. Uma grande fome, uma crise, um imprevisto, uma dificuldade, uma doença. Sobreveio àquele país uma grande fome. Depois de ter consumido tudo, perdeu tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Meu querido, meu amado irmão, quando a gente enfrenta a crise, que tem algum bem, tem algum dinheiro, o rico, ele enfrenta a crise de uma forma muito mais fácil do que um pobre que não tem condição nenhuma. Mas aqui nós não estamos falando de riqueza e pobreza financeira, nós estamos falando de riqueza e pobreza espiritual. E às vezes é muito fácil a gente viver sem pensar no amanhã. Como eu disse, eu estou interessado no agora, nesse momento. Mas o texto diz: sobreveio àquele país uma grande fome, uma crise, um imprevisto. E agora, o que eu faço? O que vai ser da minha vida? Não ficou nenhuma âncora lá na casa do meu pai. Eu não deixei nada, eu não peguei parte dos meus bens, ele pegou todos os seus bens e dissipou todos os seus bens, dissolutamente. Não tem alicerce, não tem uma rocha, não tem uma base. Agora ele descobre uma coisa terrível, que muitas vezes eu e você, se a gente longe de Deus, nós vamos descobrir, é passar necessidade. Aí ele olha para trás, com certeza ele guardou agora por minha conta, ele gastou muito dinheiro com mulheres, com amigos, com bebidas, com prazeres. E com certeza ele tinha muitos amigos. Agora ele descobre que os seus amigos, a turma da pesada, são incapazes de encher o seu coração de significado. Estou falando espiritualmente. Ele descobre que as coisas que fez, que falou, que viveu, são insuficientes para trazer paz ao seu coração, porque a sua vida é vazia, a sua vida é frustrante.
Queridos, às vezes a gente enxerga algumas coisas na história da humanidade que choca a gente. Alguns anos atrás, eu li um artigo na revista Veja, de uma socialite, eu não vou falar o nome dela, tá na internet que eu estou falando aqui, que fez uma festa de aniversário para o seu cachorrinho, sua cachorrinha. E ela convidou 40 pessoas da elite, né, não vou falar nem a cidade, e da elite daquela grande cidade, grande capital, para festejarem o aniversário da sua cachorrinha. E ela deu um pingente de ouro para os 40 convidados. Quando colocaram o bolo feito de ração de cachorro, acenderam a vela, a nata de uma grande cidade aqui do Brasil, cantando os parabéns assim, uau, 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 latindo. Aí a gente fica pensando assim, mas tem muito dinheiro, mas com certeza tem um vazio na alma do tamanho de Deus, como diz Agostinho. Que a gente tem um vazio na alma que só Deus pode preencher. Cachorro não conta aniversário. Cachorro não conta, não sabe do amanhã. Mas você sabe, você precisa saber. Você precisa saber não só da sua vida física, emocional, financeira. Você precisa saber da sua vida espiritual. Como que vai ser o seu amanhã? A Bíblia diz que um dia nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todo joelho vai se dobrar, até do ateu. Toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Mas só que tarde demais. Tarde demais. Eu gostaria de pensar com você como que está a sua vida. Como que você tem pensado no futuro? Talvez você está pensando hoje, o importante é o hoje, o importante é o agora. Eu lembro uma vez que eu fui pregar numa cidade aqui do Espírito Santo, um amigo meu me convidou no aniversário da igreja. E na parte da tarde, nós fomos dar uma passeadinha assim na rua, havia uma senhorinha na janela, debruçada na janela. E o pastor chega diante dela e fala assim, ô minha irmã, esse aqui é o pastor que vai pregar hoje à noite. E aquela irmã, ele havia me contado que ela tinha sido batizada naquele ano, naqueles dias. E ela começou a chorar. Ela disse assim, aí eu perguntei, por que a senhora está chorando? Ela falou assim, moço, eu fui batizada quando eu tinha 84 anos. E eu gastei toda a minha vida longe de Deus. Quanto tempo eu tenho agora para servir a Deus? Quanto eu vou poder fazer para o reino de Deus? Ela já estava impossibilitada de andar. Ela já estava impossibilitada, ela só ia à igreja quando alguém a buscava, quando alguém a levava. E ela disse assim, eu desperdicei a minha vida inteira. Sabe, meu amado, esse é o caminho de muita gente hoje. É viver sem pensar no amanhã, é viver sem pensar na sua alma, é viver sem pensar na eternidade, é viver sem pensar que um dia vai comparecer diante de Deus. Isso é insensato, isso é imprudente. Então o problema desse jovem foi achar que ele tinha uma vida melhor longe do Pai. Outro problema desse jovem foi não pensar no amanhã. Mas tem um outro problema. Na hora da aflição, na hora da dor, na hora do problema, ele buscou solução no lugar errado. O outro problema desse jovem é buscar solução no lugar errado. Olha o verso 14 e 15. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos.
Esse que é o grande problema de muita gente, é na hora da aflição, na hora do problema, na hora da dificuldade, buscar solução no lugar errado. Esse moço tinha um pai rico, ele tinha um pai amoroso, ele estava em uma terra estranha. Ao invés dele decidir procurar o pai, ele procura um cidadão daquela terra. Ele foi procurar um estranho. Ele aí de forma doentia, esse moço o colocou no seu campo para guardar, para cuidar de porco. Esse jovem era judeu. Porco, segundo a religião judaica, era imundo, e é imundo. A última coisa que um judeu faria seria isso: guardar, cuidar de porco. Eu imagino que esse era o ponto mais baixo que alguém poderia enfrentar numa sociedade judaica. E esse moço, ao invés de procurar socorro no pai, ele tenta achar socorro no estranho, e ele encontra descaso, mais dor, mais sofrimento. E quanta gente insensata hoje, quantas pessoas num caminho errado, que estão buscando e batendo na porta errada, vai bater na casa de estranho, procura resolver a sua vida espiritual no ocultismo, entidades, demonismo, coisas que não trazem vida. Aí vão encontrar mais sarcasmo, mais maldade, e o problema não será resolvido. Vamos ali que resolve, vamos lá que resolve, vamos no lugar tal que resolve. É Deus, é o seu Pai. É voltar para a presença do Pai, é voltar para a comunhão com o Pai. Tem quantas pessoas estão batendo na porta errada? Não estou te amaldiçoando, tá, meu querido? Mas você está preparado para passar por um momento de crise? E se passar, onde você vai buscar alívio? Onde você vai encontrar? Você vai descobrir que nos seus amigos lá da festa, da bagunça, você não vai encontrar. Você vai descobrir que em entidades, ídolos, coisas espirituais, também você não vai encontrar. Não coloque a sua confiança em estranho. Você é filho. Você é filho da promessa. Você precisa ser restaurado. Você precisa voltar para a presença do Pai, para a casa do Pai. Eu quero pensar numa última verdade. Esse jovem, o primeiro problema dele foi achar que longe do Pai a sua vida era melhor. O segundo problema desse jovem foi viver sem pensar no amanhã. O terceiro problema desse jovem foi na hora da crise, na hora da aflição, na hora do problema, foi buscar solução no lugar errado. Mas tem um quarto degrau que eu penso que é o último degrau de alguém que caminha para longe de Deus. O texto diz assim no verso 16, ele estava guardando porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Traduzindo, ele desejava comer a comida do porco, mas ninguém lhe dava nada. Lá na casa do pai, o porco era imundo. Na casa do pai, ele nem pensava na possibilidade de chegar perto de um porco. Agora, ele tem desejo de comer a comida do porco. Na casa do pai há banquetes. Na casa do pai há comida bendita. Na casa do pai há fartura. Na casa do pai há as melhores comidas. Mas ele decidiu entrar pelas latas das lixeiras da vida e começar a escrafunchar lixo. E agora ele encontra o último degrau da miséria, ele começa a mexer nas latas de lavagem de alguém que está longe de Deus.
Meu querido, traduza isso para a sua vida espiritual. Traduza isso para a sua história. Ele perdeu completamente a dignidade. Esse foi o último degrau desse moço. Ele achou que longe do pai era melhor, ele poderia viver sem pensar no amanhã, ele buscou solução no lugar errado, mas agora ele entende, ele perde o senso de dignidade. Quem era servido? Ele disse assim: quantos trabalhadores, quantos empregados do meu pai têm pão com fartura? Quem era servido por seus empregados, agora está querendo comer comida de porco, porque ele perdeu a dignidade. Ele está vivendo a humilhação. Como eu te disse, eu não estou te amaldiçoando, é real. Você que está vivendo longe de Deus, o futuro é chiqueiro, não tem outra conversa, não tem outra conversa. É sentir inveja de porco, é perder o senso de dignidade. Não é questão de viver num lugar simples, humilde, não tem nada a ver com riqueza, ou pobreza, fartura ou abundância, não. Eu estou falando não é de riqueza ou simplicidade, não é isso. É a ideia pessoal de dignidade. É quando a pessoa vai lá para o fundo do poço, no álcool, nas drogas. Essa semana nós vimos na Cracolândia, em São Paulo, as pessoas passando de carro e eles tendo o vidro quebrado, celulares roubados por um bando de gente que são escravas do crack. Aí a pergunta que nós fazemos é: o que levou? Com certeza ali tem filhos de assembleanos, batistas, presbiterianos, católicos. Ali tem gente que já amou Deus, com certeza ali tem gente que já cantou em igreja, já foram pregadores. Quando a pessoa perde o senso de dignidade. Eu não estou falando que você vai para esse fundo do poço, mas espiritualmente é comer comida de porco. Ou talvez desejar comida de porco, mas ninguém lhe dá nada. Mas é ser curado de você mesmo, querido. Fundo do poço é quando você não consegue livrar-se de você mesmo, do seu mau gênio, daquilo que te escraviza, daquilo que te machuca, daquilo que arruína a sua própria vida. Você que foi criado à imagem e semelhança de Deus, você que é filho do Senhor, você que é pedra da coroa do Senhor, você que precisa resplandecer a glória de Cristo, exalar o bom perfume de Cristo, você está cheirando a porco. Será, querido, que a sua vida reflete a sua dignidade diante de Deus? Será que você tem vivido a imagem e semelhança de Deus? Você que é a coroa da criação. Que tristeza, meu amado. Que tristeza, jovens que viveram no reino, que desejam fartar-se das alfarrobas que os porcos que comem. Vivendo uma vida mendiga, uma vida miserável, uma vida longe de Deus. O texto diz: mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Mas nem tudo é tão trágico. No momento de lucidez, no instante de lucidez, ele dá uma reordenada na vida. E ele fala assim: o quê? Vou voltar. Ele diz assim, primeiro ele fala assim: eu errei. Aí a gente precisa reconhecer isso. Eu errei, eu pequei, eu falhei. Eu achei que eu estava certo, mas eu não estava. Segunda coisa que ele pensa assim: o que? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Na casa do meu pai tem vida. Lá os trabalhadores têm pão com fartura e eu estou morrendo de fome. Eu errei e eu vou voltar. Ele pensa assim: a terceira coisa, a vida está passando e eu estou perdendo a minha vida. É aqui, a vida está passando.
E eu vou voltar, eu tenho uma oração, um pedido que eu vou fazer ao meu pai. Eu falo, pai, eu pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Meu querido, tem oportunidade para a minha e para a sua vida. A herança, aparentemente, você perdeu, mas não perdeu. Seu pai, o Senhor da sua história, Ele tem guardado a sua herança. Por isso que Paulo diz assim, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, a minha herança, até o último dia. Sabe, meu querido, às vezes a gente está querendo herança aqui da terra. Esse jovem, ele a primeira vez com o coração cheio de dor, mágoa, e falou assim, pai, dá-me a parte que me cabe. Segundo a tradição judaica, ele não tinha parte. O pai não havia morrido. Primeiro que o irmão mais velho tinha 50% de toda a herança, depois as outras partes que eram divididas entre os demais filhos. Cheio de arrogância. Agora não. Agora ele fala assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. Pai, eu pequei. Pai, eu errei. Eu falhei. Aqui, meu irmão, há humildade, há quebrantamento. E a Bíblia diz assim, coração contrito e compungido e contrito, Deus jamais despreza. Aquele moço arrogante que sai cheio de dinheiro, com certeza o melhor camelo da época, muito ouro, muito dinheiro, a melhor roupa, ele volta para casa fedendo a porco, com uma imagem estragada, mas a Bíblia diz assim, com certeza o pai estava na janela daquela casa, daquela fazenda, esperando, vinha ele ainda longe, quando o seu pai, correndo, abraçou, beijou, ele tenta prestar um relatório, pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai não fez nem caso daquela conversa, traz depressa a melhor roupa, traz depressa um anel, traz depressa, coloca a sandália nos pés, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e peguem um novilho cevado, e vamos ter uma grande festa aqui nesse lugar. Sabe, meu querido, a grande festa no céu, a Bíblia diz que há mais festa no céu por um pecador do que se arrepende, do que por 99 justos que acham que não precisam de arrependimento. Volte-se para Deus, retome a sua vida na presença do Senhor. Eu quero finalizar essa fala aqui, desafiar você a olhar para a sua vida, olhar para você como você está andando, administrando seu tempo, a sua mocidade, a sua adolescência, seus bens, sua saúde, a sua inteligência, os seus talentos, os seus dons, até o seu dinheiro. Coisas que Deus tem confiado a você, tem dado a você, que é a sua herança, para você gastá-la na presença dEle. Responda para você mesmo, no fundo do seu coração. Quando vier a crise, quando veio a crise, não tinha uma base, não tinha uma âncora, não tinha em quem se firmar. Quando as pessoas puxarem o seu tapete, quando vira a velhice, a doença, quando vir a crise, quando o desespero bater, o que é que você vai fazer? Onde você vai encostar? Qual a fonte da sua confiança? Ou você está hoje, talvez, vivendo na plenitude da sua vida? Mas qual o sentido da sua vida? Qual é a fonte espiritual da sua vida? Eu quero desafiar você, meu amado, a sair desse caminho que parece bom, mas que no final é caminho de morte, é caminho de chiqueiro, é caminho de destruição. Tome o rumo da casa do Pai. A palavra do Senhor diz assim, na tua destra, na tua presença, há delícias perpetuamente. Que Deus muito, muito, muito te abençoe. Deus, o Senhor sabe, conhece quem ouviu essa palavra, quem ouviu essa mensagem. Aquele coração que precisa voltar-se para o Senhor, para a tua casa, para a tua presença. No nome de Jesus, Pai, que o teu Santo Espírito o desafie a retomar o caminho de volta, a reencontrar o primeiro amor. Abençoe essa vida, dê força, dê dignidade, dê honra, para voltar para os braços do Pai,
Com certeza, Deus, o Senhor tem o melhor pão, o Senhor tem a melhor água, o Senhor tem a melhor roupa, o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Porque na casa do Pai há muitas moradas. Na casa do Pai há delícias perpetuamente. E nós tributamos a Ti o louvor, a honra e a glória. E a nossa gratidão. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Amém. Que Deus muito, muito, muito te abençoe.